Oi, pessoal! Eu vim dar continuidade com vocês hoje sobre o assunto do nosso último vídeo, que é a dor da rejeição. Para quem não assistiu ao primeiro vídeo, eu sugiro muito que assista, porque é um vídeo que dá base e é muito complementar a tudo que a gente vai conversar aqui hoje. O nome do vídeo é Cure a Dor da Rejeição e Pare de Correr Atrás de Pessoas que Não Te Valorizam. Basicamente, para que a gente consiga lidar de uma forma mais assertiva e inteligente com as nossas emoções, inclusive com essa dor, né, dessa sensação de rejeição que machuca muito a gente precisa adquirir alguns conhecimentos, porque a partir desses conhecimentos a gente consegue obter mecanismos de enfrentamento para lidar com a rejeição. E que não é que ela não vá doer mais, mas ela se torna muito mais atenuada e a gente não transforma muitas vezes uma dor que deveria ser passageira em um sofrimento perpétuo. E a gente também para de se colocar em condições que são humilhantes e que muitas vezes até depõem contra o nosso amor próprio. Então, gente, lá no primeiro vídeo eu falo de um primeiro mecanismo de enfrentamento que a gente retira muito o foco da gente, né? Dessa tendência que a gente tem de levar tudo muito para o lado pessoal. E a gente muda mesmo a nossa percepção, o nosso olhar, o nosso paradigma do que vem a ser a rejeição. E coloca o foco um pouquinho mais no externo, né? No cenário da rejeição e até mesmo um pouco no universo do outro. E por que eu digo que ele é muito complementar esse vídeo? Lá eu aprofundo, então por isso que é interessante de vocês assistirem. E por que eu digo que ele é muito complementar ao vídeo de hoje? Porque no vídeo de hoje eu já trago um foco diferente. Eu tiro o foco do externo, de fora, e trago o foco para a gente, para o nosso interior, para o nosso conhecimento, para que a gente possa compreender a causa, as origens, as raízes da dor, da rejeição na gente. Quando a gente consegue associar o primeiro mecanismo de enfrentamento com o segundo, a gente consegue ter conhecimentos que são valiosíssimos para que a gente pare muitas vezes de se colocar em condições muito indignas e para que a gente pare de sofrer tanto por conta de uma situação, porque a gente começa a entrar num processo de cura. E isso é muito bom. Gente, muitas vezes, eu vou trazer aqui para vocês agora, mais voltado para o lado do relacionamento amoroso. Porque eu acho que de todas as relações que a gente tem, eu acho que talvez emocionalmente seja uma das mais desgastantes. E eu acho que também fica muito mais palpável para todos nós, independente se você é homem ou mulher. Mas é claro que o que eu estou falando aqui serve para qualquer tipo de relacionamento, de relação. Pode ser no seu trabalho, com seu chefe, com um amigo, com um familiar, enfim, qualquer tipo de relação que você tenha essa sensação de rejeição. Serve para tudo. Gente, falando em relacionamento amoroso, o que eu vejo muitas vezes acontecendo? Às vezes eu vejo pessoas, né, investindo muito numa outra pessoa, correndo atrás, demonstrando interesse, estando sempre disponíveis, agradando pra caramba. E do lado de lá, muitas vezes, as pessoas não demonstram interesse, ou quando demonstram interesse, às vezes é aquele interesse muito vago, é aquele interesse que muitas vezes é por conveniência. É assim, quando é conveniente para mim eu procuro, eu respondo, quando não eu sumo. Pessoas às vezes que ficam em relações, às vezes meses e anos, e nunca são assumidas, e muitas vezes tinham a esperança de serem assumidas. Então, muitas vezes eu vejo que existem pessoas que se colocam nesse tipo de relacionamento, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm a percepção de que aquela relação não está justa com elas mesmas, elas têm a percepção de que aquilo não as valoriza, que aquilo depõe contra o amor próprio delas, mas por algum motivo elas acham que elas não têm controle sobre aquilo, que elas não têm força sobre aquilo, que elas não têm, elas agem por impulso, elas não conseguem controlar. Só que, gente, isso acontece porque na maioria das vezes as pessoas contam histórias mentirosas para si mesmas que elas nem sabem que estão contando. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando a pessoa, né, tá aqui e ela começa a fazer de tudo por uma outra pessoa, ela demonstra interesse, ela vai atrás, ela investe, ela tenta agradar, e a pessoa que está aqui, muitas vezes, não assume, não demonstra interesse, não é recíproca. Essa pessoa que está aqui, ela tem a tendência a achar que,
eu demonstrei interesse, eu corri atrás, eu agradei, eu me coloquei disponível e ainda assim essa pessoa que não me escolheu, não aceitou ficar comigo, então é porque essa pessoa tem esse valor aqui e eu tenho esse valor aqui. Então, para que essa pessoa aqui finalmente me aprove, me escolha, eu preciso fazer mais, eu preciso correr mais atrás, eu preciso agradar mais, eu preciso demonstrar mais valor, que aí uma hora ela vai perceber e vai me escolher. E isso, gente, é uma mentira e é um desfavor que a própria pessoa faz para si mesma. E a segunda tendência que a pessoa tende a achar, gente, é o seguinte: ela acha que se ela tá correndo muito atrás, se ela tá investindo, se ela tá agradando, se ela tá fazendo tudo por essa pessoa, é porque ela simplesmente ama muito essa pessoa, porque ela é muito apaixonada por essa pessoa, porque ela não consegue viver sem essa pessoa. Isso também é uma outra mentira que a própria pessoa conta para ela, tá? Porque, na verdade, na nossa sociedade, né, às vezes a gente tem uma tendência muito grande a romantizar o amor. A gente vai aí para essas músicas de sofrência, sinônimo de amar é sofrer, várias outras aí, né, que falam de amor de uma forma sofrida, e aí vai assistir uma novela, na novela tem sempre uma mocinha que sofre, que chora pelo galã, mas aí no final tudo dá certo, os dois ficam juntos. Então as pessoas acabam alimentando muito essa coisa de que o amor tem que ser sofrido, o amor tem que ser lutado, mas que no final aquilo vai dar muito certo, sabe? Só que na vida real as coisas não são necessariamente assim. Na verdade, quando a pessoa ela tá correndo atrás, né, de uma outra pessoa ali insistindo, ela não está correndo atrás dessa pessoa porque ela ama essa pessoa. Ela está correndo atrás dessa pessoa porque ela está buscando duas coisas. Ela está buscando uma reparação na história dela e ela está buscando uma sensação de pertencimento e familiaridade. Só que a própria pessoa, por não ter esses conhecimentos que eu vou falar para vocês aqui no vídeo, ela não sabe disso, ela não se conhece o suficiente para saber disso. E aí ela se ilude com uma história na cabeça dela, né? Por ela estar investindo muito naquela pessoa e também por uma questão social ali, de que falam sobre o amor romântico, que é isso. Então ela se ilude que ela é apaixonada por essa pessoa. E aí ela acha que ela não tem forças, que ela não tem controle sobre isso. Enquanto, na verdade, quando você adquire os conhecimentos necessários, você começa a se equilibrar, a se curar e você começa a perceber o seu real valor. Gente, essa dor emocional da rejeição, ela vem de uma ferida emocional da rejeição. Essa ferida, ela normalmente é originada na nossa infância, tá? Pelas pessoas que são figuras de autoridade na nossa vida. Normalmente o pai, a mãe, a avô, a avó, tio, tia, enfim. Alguém que naquele momento da nossa vida foram as pessoas ali que foram os nossos cuidadores, as pessoas que supriram necessidades nossas, pessoas que conviveram, que tiveram muita proximidade, né, com a gente. E que tinham ali naquele momento uma superioridade em relação a gente, eram adultos, né? E podiam prover pra gente o que a gente não conseguia. Então essas pessoas, elas tinham uma hierarquia realmente maior do que a gente, em algum grau, né? E tinham uma superioridade ali em relação a gente. Normalmente foram essas pessoas lá atrás, na nossa infância, que começaram a gerar esse tipo de ferida na gente. Não de uma forma muitas vezes ruim ou intencional ou má, não, tá? Mas é que muitas vezes foi a forma que naquele momento a nossa criança interpretou. Então assim, vamos imaginar aqui uma história, tá? Eu tenho aqui a Maria. E a Maria agora, de repente, está se relacionando com o Joaquim. A Maria, de repente, vamos botar, é uma moça aí de 30 anos de idade e no momento ela está se relacionando com o Joaquim. E a Maria, ela agrada, ela corre atrás, ela investe, ela faz tudo pelo Joaquim. Só que o Joaquim não dá atenção, não demonstra interesse. Quando procura a Maria, só quando ele tem alguma conveniência, daqui a pouco ele some de novo. Ele já tá com a Maria ali, sei lá, há 10 meses, não assume um relacionamento com a Maria. E a Maria deseja ali ter um relacionamento sério com o Joaquim, mas ele não assume. E aí a Maria acha que o Joaquim tem muito valor e que ela tem pouco valor, então ela tem que fazer mais. E a Maria acha que ela é completamente apaixonada pelo Joaquim, porque ela faz tudo isso por ele. E ela atribui essa dor de rejeição e, ao mesmo tempo, ela tem a percepção de que ela não está sendo valorizada, ela tem a percepção de que o Joaquim não está sendo recíproco com ela, ela tem a percepção de que ela gostaria de receber mais do Joaquim. E ela sente essa dor de estar sendo continuamente rejeitada pelo Joaquim, ela sente essa dor. E aí ela acha, naquele momento ali da vida dela,
que essa dor que ela está sentindo tem a ver com aquele momento presente, tem a ver com o Joaquim. Mas essa dor, na verdade, que está sendo representada pelo Joaquim no momento presente, é apenas um mesmo cenário com personagens diferentes. Na verdade, é uma história que começou lá no passado, na infância dela, com os cuidadores dela, e que agora está sendo atualizada no momento presente com um novo personagem, que é o Joaquim. E isso, gente, a gente pode observar com muita facilidade, né? Porque às vezes existem pessoas, por exemplo, que ficam aqui, tipo, 6 meses no relacionamento, e aí a pessoa larga, não assume essa pessoa, assume outra. Aí vai para um outro relacionamento, fica aqui mais 5 meses com a outra pessoa, e aí essa pessoa larga e não quer saber mais. Aí vai para outro relacionamento, fica ali mais 1 ano, e a pessoa nunca assume, fica e nunca assume. Ou seja, é aquela famosa pessoa que a gente fala que tem dedo podre para relacionamento, fica indo de relacionamento em relacionamento, e parece que muda só o personagem, mas o cenário é sempre o mesmo. A pessoa está sempre sendo rejeitada, uma rejeição atrás da outra de alguma forma. E aí a pessoa acha que ela tem esse dedo podre, mas na verdade é isso. É essa situação mesmo de estar atualizando, né, um cenário do passado no presente com um personagem diferente. E por que isso acontece, gente? É uma forma muito, como é que eu posso dizer? Muito natural do universo, muitas vezes, trazer, né, o mesmo cenário pra gente, que apresenta muitas vezes uma mesma dor, para que a partir do momento que a gente sinta essa dor, a gente possa reconhecer que existe ali um ferimento, alguma coisa que precisa ser curada, que precisa ser tratada. É só a gente fazer uma analogia mesmo com algo físico na gente, né? Por exemplo, quando a pessoa às vezes apresenta um câncer, ela não sabe que ela está com câncer, é alguma coisa às vezes interna. A partir do momento que ela começa, por exemplo, a apresentar uma dor na barriga, por exemplo, ela vai investigar o motivo daquela dor na barriga, e aí quando faz a investigação, recebe o diagnóstico que é um câncer. Aí quando ela recebeu esse diagnóstico, tomou conhecimento, né, recebeu esse diagnóstico que é um câncer, aí sim ela começa a fazer o tratamento para ficar curada. Então a dor é uma forma de mostrar para a pessoa que alguma coisa ali está errada, que ela precisa olhar para aquilo, que ela precisa tomar conhecimento daquilo. E justamente quando a gente está em um relacionamento e outro, que existe esse tipo de dor, é porque a gente precisa olhar para essa dor entendendo que ela é um sintoma de uma ferida ali na gente que precisa ser curada, para aí sim a gente conseguir de alguma forma a se colocar em relações mais saudáveis, que vão dar pra gente o justo merecimento que a gente precisa, merece, enfim, né? Então, gente, vamos imaginar aí a Maria que tá com o Joaquim nessa situação aí com 30 anos. Agora vamos voltar um pouquinho aí no tempo e vamos ver a Maria com 5, 6 anos de idade, tá? A Maria ali tem 5 anos de idade, ela é de uma família ali tradicional, onde a mãe fica em casa com ela e o pai sai para trabalhar. E aí Maria foi pro colégio, voltou do colégio, tá em casa super feliz, brincando, tranquila. A mãe da Maria tá cuidando ali da casa e o pai da Maria tá no trabalho. E aí o pai da Maria, no trabalho, ele se aborrece com o colega, é chamado na chefia, se aborrece com o chefe e é mandado embora. O pai da Maria fica extremamente transtornado e várias preocupações passam na cabeça dele. Como é que eu vou pagar as contas do mês que vem? Como é que eu vou pagar o colégio da Maria? O que minha esposa vai pensar? O que eu vou falar para ela? Será que eu vou arrumar logo um outro emprego? Não vou? Enfim, o pai da Maria fica extremamente transtornado. Aí ele chega em casa e a Maria, muito contente de perceber que o pai está chegando, vai para a porta para recebê-lo. Ela quer brincar, ela quer olhar nos olhos, ela quer falar como foi o dia dela, enfim. E aí aquele pai ali, de uma forma muito fria, muito distante, não olha nem para a cara da Maria e fala que não está com paciência para isso e manda ela brincar lá fora. A Maria se recolhe e vai brincar lá fora. Naquele momento ali, gente, a Maria, ela é uma criança de 5 anos. Quando eu te conto essa história, né, com a visão de um adulto, você consegue perceber que esse pai, ele não foi para casa para rejeitar a Maria. Ele apenas estava muito transtornado com um acontecimento no trabalho dele que ele não soube como lidar. Ele não teve talvez um equilíbrio ali para chegar em casa e lidar de uma forma mais inteligente emocionalmente com uma criança que não tinha nada a ver com aquilo. Mas, de fato, ele não foi ali com a intenção de rejeitar a Maria. Ele apenas não estava bem. Isso eu e você podemos compreender. Só que a Maria, que estava em casa, que tem apenas 5 anos de idade, ela não tem essa compreensão. Ela não fica imaginando, meu pai foi para a rua,
Então ele estava trabalhando, deve ter se aborrecido no trabalho, por isso que ele chegou estranho em casa. Ela não tem essa percepção. A Maria, a primeira percepção que ela tem é extremamente egóica, porque a criança, ela é naturalmente egóica. Ela tem um ego muito infantil ainda, muito imaturo, porque é próprio da idade, inclusive é necessário nessa idade que seja assim. Então a criança, ela vai levar muito para o lado pessoal. O que ela vai entender naquele momento? Nossa, eu fiz alguma coisa errada, porque meu pai tá bravo comigo, ele não quis me olhar nos olhos, ele não me deu um sorriso, ele não falou comigo direito, ele me mandou para longe. É porque eu sou errada, porque eu devo ter feito alguma coisa errada, porque eu não fui suficiente, porque eu não agradei o suficiente, tem alguma coisa de errado comigo. Muitas vezes a Maria, ela não pensa isso de uma forma consciente, mas isso fica no inconsciente dela, porque quando a gente é criança, o nosso inconsciente, ele ainda está muito aberto a todo tipo de sugestionamento, né? Quando a gente é adulto, a gente consegue filtrar as informações que a gente deixa entrar e as que a gente repele, mas quando a gente é criança, a gente não tem muito esse filtro. E aí, ali se originou uma feridinha emocional, né, de rejeição na Maria. Não necessariamente porque o pai dela quis rejeitar, mas porque ela compreendeu na imaturidade dela aquilo como uma rejeição, ela levou para o lado pessoal. Porque todos nós, gente, quando a gente é criança, a gente tem essa tendência a levar para o lado pessoal por uma questão de sobrevivência. O bebê, por exemplo, quando ele está ali, de repente com a fralda suja e aquilo está incomodando, ele começa a chorar. E ele chora até ser atendido. E ele quer ser atendido rápido, na hora que ele chora. Ele não vai compreender que a vida existe e que a mãe dele pode estar com sono, dormindo ou tomando um banho. Ele não tem essa compreensão. Ali, tudo nele é centrado para ele. E tem uma causa para ser assim. Naquele momento, aquele bebê precisa sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Então, naquele momento ali, o nosso ego, ele tem que funcionar dessa forma. E conforme a criança vai ficando maior, ela continua com esse ego infantil, porque ela continua sendo ainda imatura. Embora ela já tenha adquirido ali algumas independências, ela continua ainda sendo uma criança. E, gente, quando a gente é criança também, a gente tem uma relação de muita dependência com os nossos cuidadores, com as figuras de autoridade na nossa vida, né? A gente depende muito fisicamente para vestir, para tomar um banho, para comer. Uma criança, por exemplo, com 5 anos, ela precisa da ajuda da mãe, às vezes para dar a mão para atravessar uma rua, para olhar para os lados, né? Porque ela não consegue fazer isso por ela mesma. Ela ainda não tem uma maturidade, não só física, mas também nem emocional, nem mental, para dar conta de si mesma sozinha. Então, ela é muito dependente. E essa dependência, como eu falei, ela não é só física. Ela também é uma dependência mental e emocional. Porque quando a gente é criança, a gente depende muito, as nossas primeiras noções de valores, né? Tanto de valor próprio, quanto de valor social, né? A gente vê muito do adulto, né? Daquela figura de autoridade que a gente considera ali. Então, para a gente ter uma noção se as coisas que a gente está fazendo são certas ou erradas, a gente precisa muitas vezes que um adulto oriente a gente, que um adulto aprove ou desaprove aquilo que a gente está fazendo. E a gente precisa também, quando a gente tem o senso de valor próprio da criança. Muitas vezes, muitas palavras que o adulto às vezes fala com uma criança, né? Às vezes ele fala de uma forma mais ríspida, ou se ele fala de uma forma mais amorosa, aquilo também cria na criança um senso nela de valor, né? Se meu pai está sempre me chamando de repente de burro, de idiota, o meu senso de valor vai ser que eu sou aquilo, porque aquela figura de autoridade que é importante para mim, que é a minha primeira referência, está me dizendo que eu sou aquilo. Ao mesmo tempo, se meu pai fala que eu sou uma pessoa amada, abençoada, então eu tenho um outro tipo de senso de valor próprio, porque está vindo de uma figura de autoridade me falando aquilo. E a partir desse senso de valor próprio que a criança constrói, ela também constrói o senso de merecimento dela, porque ela se percebe, de repente, por exemplo, como uma criança burra, o merecimento dela vai ser um merecimento de alguém burro, ou seja, quase nada. Se ela se percebe como uma pessoa valorosa, né, de um bom valor, ela vai ter um senso de merecimento maior. Então, tudo isso, gente, é implantado lá na nossa infância, normalmente por essas figuras de autoridade. E quando a gente vai crescendo, a gente vai para a sociedade e a gente começa a ter contato com outras figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, aí depois também com coleguinhas do colégio, que a gente também considera pessoas de alguma forma com importância na vida, na adolescência.
Enfim, a gente começa a ir para a vida, né? E começam a aparecer outras pessoas que a gente também vai considerando como figuras de autoridade. Agora, vamos supor, gente, essa situação aí com a Maria foi uma situação isolada. Foi uma vez só que aconteceu. Mas vamos imaginar que o pai da Maria seja uma pessoa que tenha uma tendência a esse descontrole emocional. E que ele entrou em um outro emprego e teve uma discussão também nesse novo emprego e foi mandado embora novamente. E por não saber como lidar com a situação, vamos supor que o pai da Maria começou a se alcoolizar, começou a beber. E aquilo começou a se tornar frequente. E aí o pai da Maria, algumas vezes chegava em casa sóbrio, mas muito transtornado porque tinha se aborrecido no trabalho e não dava atenção para Maria. E quando ele ia para casa às vezes e não estava muito transtornado, é porque ele tinha se alcoolizado para diminuir um pouquinho o estresse dele. E aí chegava em casa também não conseguia dar atenção para Maria, porque ele estava sempre alcoolizado. E aquilo começou a se perpetuar na vida da Maria, vamos supor assim, com 5, com 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ela foi crescendo naquele ambiente por muitos anos na vida dela, tá, gente? Então foi tudo isso que a Maria conheceu. Com isso, a Maria, que era uma criança, ela não pôde compreender uma coisa que muitas vezes nós como adultos compreendemos e muitas vezes até que você, que é pai, que é mãe, compreende, né? Que às vezes você pode, tratar o seu filho de uma forma ríspida, eu não estou falando aqui que isso é o ideal, mas que muitas vezes foi um descontrole seu. Obviamente que você sabe que você não queria o mal do seu filho e não tinha nada a ver com ele. Mas às vezes por uma situação interna sua, uma questão sua no trabalho, com seu cônjuge, ou alguma outra situação tua que estava te estressando, às vezes naquele momento você não teve o equilíbrio emocional de tratar de repente o seu filho com a delicadeza que ele precisava, com a atenção que ele precisava naquele momento. Mas a Maria, durante toda a vida dela quanto criança, ela não sabia disso, ela não tinha esse discernimento de que muitas vezes o pai dela estava com questões emocionais que ele não conseguia dar conta e não tinha inteligência suficiente para não passar isso para ela. Ela não tem esse discernimento que a gente consegue ter aqui. Então, a Maria passou a infância dela toda sentindo o quê? Sentindo que tinha alguma coisa errada com ela, porque o pai dela não a valorizava, não olhava para ela, não dava atenção. A Maria fez muito esforço, muitas vezes, para receber um pouco de atenção daquele pai, então era muito esforço para de repente agradar, para fazer as coisas tudo muito bem certinhas, para não aborrecer, para ser a boa moça, para ser a boa menina, para que aquele pai ali pudesse ter, nem que seja um pingo, uma migalhinha de reconhecimento para Maria. Então a Maria se acostumou a enxergar de alguma forma pessoas aqui e ela aqui. Ela acostumou de alguma forma a perceber de que de alguma forma ela fazia tudo que ela podia, que ela sabia, mas que ainda assim o pai dela não dava a atenção que ela precisava, não enxergava ela. Então ela agradava, ela ia atrás, ela ficava quietinha, ela fazia de tudo e ela nunca era suficiente. Então a Maria, ela entendeu que o senso de valor era baixo, ela entendeu que ela merecia pouco porque ela recebia pouco, ela entendeu que ela não era suficiente sendo quem era ela, que ela tinha que fazer mais e que alguma coisa tinha de errado com ela. Então o senso de valor próprio de merecimento dela ficou aqui embaixo e ela entendeu que, na verdade, esse tipo de relação foi a relação que ela sempre conheceu a vida toda. Com essa figura de autoridade, que inclusive era uma figura de autoridade masculina. Foi a primeira referência e noção de masculino que a Maria teve, tá? E eu tô falando aqui da Maria porque eu sou mulher, mas você que é homem, você pode botar aí para um homem, tá? Porque é um tipo de exemplo que vale para qualquer gênero. E aí a Maria construiu esse tipo de referência masculina e esse tipo de referência de merecimento, de amor próprio e de referência de relação. Então isso se tornou de alguma forma familiar para Maria. Algo que é o que sempre pertenceu a ela, foi o que ela sempre conheceu, ela não conheceu algo diferente para poder comparar. E aí a Maria cresce, vai para a vida, tal, e aí começa a passar por micro situações na vida dela, né? No colégio, de repente, um professor, de alguma forma,
faz algum tipo de piada que diminui a Maria, ou não dá a devida atenção que ela precisa. Aí depois no grupinho de colegas ali da Maria, a Maria é excluída de um grupo de colegas que ela gostava muito. Enfim, algumas situaçõezinhas vão acontecendo e isso é como se fosse colocando ali o dedo naquela ferida que já estava muito sangrante. Vem sempre alguma coisa para cutucar e aquela ferida vai se aprofundando. E aí a Maria chega ali aos 30 anos e começa, né, ali já começou a ter os seus relacionamentos. E no momento agora com 30 anos, ela tá nessa relação com o Joaquim. E ela tá passando por essa dor de rejeição que ela atribui a esse momento presente ao Joaquim. Só que o que a Maria não conhecia é que essa dor ela é muito mais antiga. E por que a Maria se coloca nesse tipo de relação, mesmo muitas vezes ela sofrendo, ela sentindo que ela merecia coisa melhor, que não é aquilo que ela quer? Porque ela é guiada, gente, não necessariamente por... Como é que eu posso dizer? Ela não é guiada necessariamente pelo amor que ela sente pelaquela pessoa. Ela está sendo guiada pela dor da rejeição. Ah, mas é porque ela gosta de sofrer, porque ela é masoquista? Não, isso não é de forma consciente, tá? Ela é inconsciente e é porque também a Maria não tem esses conhecimentos que eu tô falando com vocês aqui. A Maria, na verdade, o que ela busca no Joaquim e que de repente daqui a 1 ano, quando ela estiver se relacionando de repente com o Pedro e depois de 2 anos, quando ela estiver se relacionando com o João, ela vai buscar neles também, tá? Só com personagens diferentes, mas com o mesmo cenário. O que a Maria tá buscando foi aquilo que eu falei lá no início do vídeo, tá? Ela tá buscando reparação de uma história familiar. É como aquele pai ali, a Maria cresceu, ficou uma adolescente, uma adulta, e aquele pai, de alguma forma, nunca deu a atenção e o reconhecimento que a Maria precisava. Aí a Maria cresceu, foi viver a vida dela, foi trabalhar, foi morar sozinha, enfim. Muitas vezes o pai já até morreu. E a Maria sentiu que ficou aquele gap, que ficou aquele espaço, aquele vazio ali, que não foi preenchido pelo pai dela, que o pai dela não deu para ela naquele momento. Então ela segue pela vida dela, buscando em figuras masculinas uma reparação emocional daquele pai que foi ausente, que de alguma forma não é que ele rejeitou ela, entendeu? Mas que ela entendeu ali como uma rejeição. E ela fica buscando isso, ou seja, ela só se coloca em tipos de relações nas quais ela vai ser rejeitada de alguma forma. Às vezes existem milhares de outros homens bons, mas ela se coloca sempre naquele tipo de relação em que ela vai passar por essa dor de rejeição, porque a criança dela está buscando ali a reparação de uma história, como se ela falasse assim para ela agora mesmo: não, agora dessa vez eu vou conseguir ser aceita, eu vou conseguir ser vista, eu vou conseguir ser escolhida. Com esse aqui vai ser diferente e eu vou conseguir o que eu quero. É como se fosse uma tentativa eterna de ficar, de repente, mudando o pai dela. E aí, ao mesmo tempo também, a Maria se coloca nessas situações pela questão do pertencimento e da familiaridade. Porque todo tipo de relação que a Maria viu na vida dela foi essa. Ela não sabe de nada diferente. Ela não entende que, de repente, existem relações que são diferentes, homens que são diferentes. Então, gente, por mais que muitas vezes a pessoa esteja sentindo dor numa relação, por mais que muitas vezes ela tenha consciência, né, a nível consciente mesmo, de que ela não precisaria passar por aquilo, muitas vezes ela não consegue sair daquilo porque aquilo é familiar para ela. Embora cause dor, é uma coisa que para ela é muito familiar, é muito comum. Então, de alguma forma, ela se sente muito mais pertencente naquilo ali do que, de repente, muitas vezes com um homem que trate bem, que seja gentil, que seja presente, que seja disponível para ela. E aí, a Maria muitas vezes não entende, porque às vezes ela conhece homens legais e ela não consegue ficar. E às vezes com esses homens, ela se sente profundamente atraída. Então ela acha que ela tá amando, que ela tá apaixonada. Não. É o sistema nervoso dela, na verdade, que é simplesmente adaptado desde a infância. Acho que... Peraí, rapidinho que eu... Coisou aqui minha bateria. Ah, foi. O sistema nervoso dela, que é sempre adaptado desde a infância a tratar essa sensação de ansiedade, de adrenalina. Será que você aceita? Será que é dessa vez? O sistema nervoso dela trata isso como familiar. Então, ela sempre olha para isso. E o que, de repente, traz paz, que traz conforto, que traz coisas boas, ela não consegue associar aquilo como algo de valor para ela. Porque aquilo, de alguma forma, ela olha aquilo e ela acha muito estranho. Entendeu? Ela não consegue associar.
Então, gente, quando a gente tem esse conhecimento, as coisas ficam muito mais, eu não diria fáceis, né? Eu não sei se a palavra fácil se adequa aqui, mas a gente consegue compreender de que o outro não tem esse valor todo, tá? Que a gente atribui a ele, que na verdade a gente está seguindo pela vida procurando um pai ou uma mãe, entendeu? O que acontece? Quando a gente está buscando essa reparação, a grande verdade é que a gente ainda está com o ego daquela criança lá, tá, gente? Nós podemos ser adultos na idade cronológica, nós podemos ser adultos na aparência, mas emocionalmente falando, a gente continua com um ego extremamente infantilizado. A gente está se recusando a assumir uma certa responsabilidade e adultecer. Porque é como assim, gente, imagina a seguinte situação. Se eu estou, por exemplo, sou uma criança de 5 anos e eu preciso que minha mãe me dê a mão para atravessar a rua, que ela fale para mim, olha, filha, só atravessa na faixa, atravessa quando o sinal estiver vermelho, quando estiver verde não atravessa, olha para um lado, olha para o outro e segura aqui na minha mão porque a gente vai junto, e a minha mãe dita o ritmo para eu atravessar a rua, ok. Quando eu tenho 5 anos de idade, isso faz total sentido, porque eu preciso que alguém me proteja, porque eu não tenho condições mentais, emocionais e nem físicas de fazer isso por mim. Porém, gente, não faz sentido com 30 anos eu buscar a minha mãe e falar, mãe, me dá a mão aqui para eu atravessar a rua e me explica aqui como é que eu tenho que atravessar. Não, com 30 anos eu já tenho condições físicas, mentais e emocionais de fazer isso sozinha. Então, se isso se aplica a uma questão, digamos assim, a um cenário físico da minha vida, né, só atravessar uma rua, por que isso não se aplicaria no nosso emocional? Porque emocionalmente falando, a gente continua dependendo de alguém para validar o nosso valor, para aprovar quem a gente é ou deixa de ser, para aprovar o nosso valor. E é justamente isso que a gente faz. A gente segue pela vida buscando reparação emocional da nossa história, né? Buscando uma reparação dos nossos pais em outros personagens. A gente segue pela vida buscando familiaridade e pertencimento em histórias que maltrataram a gente. E a gente segue pela vida tendo um ego ainda muito infantilizado, ainda sendo guiada por uma dor de rejeição, por um ego muito infantilizado, que acha que ainda tem que depender, se não depende mais fisicamente, tem que depender ainda emocionalmente de alguém para ditar as regras e os valores que a gente tem. E, gente, quando eu falo isso nesse vídeo aqui, tá, que as nossas dores foram, de alguma forma, feitas lá pelos nossos cuidadores, eu não estou aqui querendo demonizar nem pai nem mãe, não, tá, gente? Eles são seres humanos. Só para que a gente consiga entender a origem dessa dor. E aí você me fala, tá, Shirley, eu já entendi, né, lá no primeiro vídeo sobre a mudança de percepção em relação à rejeição, no que isso me ajuda. Eu já compreendi também agora que eu não necessariamente sou apaixonada pelas pessoas, mas que eu estou buscando reparação e pertencimento, né, daquilo que eu conheço, tudo bem. Mas como é que eu faço, então, para curar essa dor da rejeição? Como é que eu faço para isso doer menos, para eu me colocar menos nesses impulsos com essas pessoas? Como é que, então, eu reparo essa dor agora que eu já entendi que ela existe e já entendi de onde ela vem? Gente, eu vou gravar um terceiro vídeo, porque senão isso daqui vai ficar muito estendido, tá? Onde eu vou falar para vocês algumas coisas que ajudam muito quando a gente está no nosso processo de cura em relação à rejeição. E aí me digam aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, tá? Me digam se vocês têm interesse na parte 3 do vídeo, que aí eu gravo, porque eu acho que basicamente quando a gente consegue ter uma percepção de valor pautado na gente mesmo e em algo maior, e quando a gente consegue também olhar para a nossa história com mais aceitação e com mais perdão, aí sim a gente começa um processo de cura realmente verdadeiro, para ter relações muito mais sadias e saudáveis na nossa vida. Mas aí isso eu só tenho como aprofundar mesmo num próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está bem extenso. Então, deixem aí nos comentários se vocês têm interesse no vídeo 3, tá? E se de alguma forma esse vídeo aqui contribuiu para vocês, se ajudou vocês, ou se vocês acham que pode ajudar alguma outra pessoa, por favor, curtam, compartilhem, tá? Compartilhem para que possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas para atenuar essa dor que muitas vezes tanto machuca. Tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau.